Meu nome é Moisés Moreira da Silva, estou participando do seminário VTI aqui em Porto Velho, Rondônia, na Primeira Igreja Batista, e congrego na congregação da Vila Tupi como obreiro. Aconteceu um fato interessante numa dessas ministrações, todas elas muito boas, mas foi na ministração do evangelismo. Nós iríamos sair para evangelizar já no domingo, pela parte da manhã, e minha esposa teve uma disposição, ela está grávida, e eu tive que sair com ela. E interessante, no caminho, quando nós íamos para casa, algo aconteceu comigo. Deus ministrou no meu coração algo muito forte e ficou me incomodando. Eu creio que a presença do Espírito Santo me incomodou muito. Logo eu cheguei em casa, perguntei se ela estava melhor, ela precisou deitar, foi dormir, e eu deixei ela deitada e fiquei em casa, decidi ficar. E o Espírito Santo começou a me incomodar em relação a eu ter ficado. Algo falava dentro de mim: por que você não volta? E aí eu criei uma resistência em relação a isso, e eu vi que não era algo em relação a mim, era algo pessoal, em relação à minha pessoa. E eu fiquei relutando contra isso: volto, não volto? Então eu fui orar. E quando eu estava orando, eu tive um momento assim de muita intimidade. O pastor João falou sobre isso na manhã. Ele foi caminhar e teve um momento com Deus que foi muito bom, muito gostoso. E eu tive esse momento. Foi um momento pessoal, um momento de quebrantamento, que eu percebi que não era algo meramente desse momento, mas era algo já antigo, em relação a algumas resistências em relação ao evangelismo. Então minha esposa já tinha até comentado: Moisés, eu não vou para o evangelismo, eu vou ficar na oração. E eu já tinha assim falado que eu iria e ela iria ficar na oração. Então aconteceu essa situação. E então nesse momento eu comecei a orar e falei: Deus, eu te peço perdão, porque eu tenho uma resistência em relação ao evangelismo, a fazer visitações. Só que eu estava pronto para ir, tinha participado de uma transe há pouco tempo. E então chegou esse momento, o fato da minha esposa ter sentido mal, nós viemos para casa. E eu fiquei assim, pensando em relação às nossas vidas, até porque temos um chamado, e isso me mexeu muito. Então a palavra preeminência, ela fala sobre prioridade. E aí Deus ministrou: está vendo? Você sempre prioriza outras coisas, não o meu reino. E eu comecei a chorar e falei: Deus, me perdoa. Talvez seja um dos motivos pelo qual as coisas têm acontecido conosco, muitas guerras, muitas lutas no nosso chamado, e muita coisa não acontece na proporção que nós queremos. E aí Deus ministrou: talvez seja a questão da prioridade. Certo que há algum tempo eu priorizava outras coisas no passado, como filho de pastor, eu vivia bebendo e fazendo outras coisas. E depois eu casei, tive uma família e comecei a me interessar por esse chamado, mas talvez eu tenha transferido essa prioridade para a família, e priorizando mais a família. E como a palavra de Deus diz que nós devemos priorizar as coisas de Deus em primeiro lugar. Então eu vi que talvez seja um dos motivos pelo qual eu venho sofrendo algumas retaliações, algumas guerras, e até perguntava: por que, Deus, essas coisas? E talvez fosse isso, porque foi muito forte, foi algo assim pessoal, e aconteceu no caminho da igreja para casa. E aí estou aqui fazendo esse relato. E outra situação também é a palavra integridade. O pastor Shirley tem sido um homem íntegro, e o pastor Odilon também. Isso me mexeu muito, porque ele fez uma pergunta em relação à integridade, e nós demorávamos de
responder. E eu creio que essa situação da integridade eu aprendi aqui pessoalmente, que não é ser perfeito para ser íntegro, mas você fazer o melhor daquilo que Deus confiou a você. E esses homens têm mostrado isso, fazendo o melhor do que Deus confiou a esses homens de Deus. E às vezes Deus coloca algo em nossas mãos e nós não fazemos o melhor por algum motivo ou outro. Isso me mexeu muito, talvez, na minha caminhada. Foi um aprendizado muito grande aqui no VTI, essa questão da integridade. Nós não precisamos ser perfeitos para fazermos o melhor, mas temos que fazer o melhor naquilo que Deus nos chama dentro do corpo. Então é isso que me trouxe aqui para fazer esse relato do VTI. Ele mexeu comigo, me impactou, e eu nem estava aí na hora do evangelismo, mas no caminho para casa me mexeu muito. E obrigado pela oportunidade. Amém.